A defesa de Daniel Silveira pediu ao Supremo Tribunal Federal que a Corte analise o pedido de progressão de regime que fez, em virtude do ex-deputado necessitar de tratamento médico urgente. Segundo o advogado Paulo Faria, Daniel Silveira está com problemas renais e também precisa tratar dos ligamentos de um dos joelhos. Vale destacar que na semana passada, cumprindo a uma exigência da Procuradoria-Geral da República, o advogado depositou o valor restante de uma multa que Silveira tinha de pagar para a solicitação da progressão de pena a ser apreciada pelo ministro Alexandre de Moraes. A PGR, porém, informou que só poderia dar manifestação em favor da análise de Silveira, caso Silveira enviasse um exame criminológico e informações referentes à conduta carcerária do ex-deputado. Além disso, Moraes Maduro determinou a entrega do passaporte e bloqueio das redes sociais da advogada Paola Silva, esposa de Daniel Silveira. Em caso de descumprimento, o ministro impôs multa diária de R$50 mil e prisão preventiva. A ordem judicial, no entanto, não indica o que Paola teria feito para ser punida. Tá aí. É um exemplo. Uma decisão ilegal, absurda, antijurídica, antidemocrática, uma decisão sem vergonha, uma decisão imoral, indecente, uma decisão pornográfica, uma decisão suja, uma decisão tirana, uma decisão safada, uma decisão pervertida. Aí a pessoa está doente, aí vem a tecnicidade em cima. Porque veja a maldade, Gesiane. Você dá uma decisão judicial sacana, pervertida, suja, imunda como essa, para um caso que o sujeito tinha imunidade parlamentar, aí ele precisa de tratamento médico, aí vem a PGR, a corte diz, não, veja bem, como ele está preso, condenado, nós temos que ter um atestado. Você veja que o disfarce de ter colocado a imundície numa decisão judicial facilita a tomada de outra imundície por uma pseudodecisão jurídica. E assim sucessivamente, o caso da mulher dele, que é um absurdo. Sabe que o mundo saiu da Idade Média no direito penal quando o Marquês de Beccaria escreveu dos delitos e da pena e disse, a pena não ultrapassará a pessoa do condenado. Aqui não, é a mulher, daqui a pouco o filho. Daqui a pouco ele está igual ao Maduro, está prendendo filho, criança, prole. Olha que desgraça. Ô, Pavi, é bem curto, claro. Assim, olha onde o Brasil está chegando, né? O ministro Alexandre de Moraes ignorou a imunidade parlamentar do Marcos Duval e o Congresso se calou. Agora, o ministro Alexandre de Moraes ignora os direitos da advogada e a OAB se cala. E esposa, né? Só porque é esposa. E olha só que curioso, né? E a mulher dele viajando de aviãozinho, hein? Sem registrar. Só no voa, aviãozinho. Junto com o Tachad, junto com os ministros do Lula, né? O que eles estavam fazendo todos juntos, nós não sabemos e temos até medo de saber. Dona Xanda Aviãozinho, você é o nome dela. Mas olha, veja só que interessante, né? Eu estava aqui pensando, essa pauta ela tem bastante relação com a pauta passada, porque o Felipe Martins não pode, ele segue preso, né? Ele não pode dar entrevista porque o Alexandre de Moraes não quer. É essa a única explicação, a única justificativa. É engraçado que aqui no nosso país... que ele vai mandar mensagem cifrada na entrevista com o Bolsonaro. Não, qual é o medo do Alexandre de Moraes em ouvir o que o Felipe Martins tem a falar à Folha de São Paulo? É a primeira pergunta. Qual é o medo? O que o Felipe Martins pode revelar na Folha de São Paulo que deixa Alexandre de Moraes com medo suficiente para censurar a Folha de São Paulo? É uma pergunta a ser respondida. Esse é um ponto. E aí tem o caso do Daniel Silveira, né, que foi um dos primeiros presos políticos aqui do nosso país, que foi lá esquecido, lembrando ainda que o Bolsonaro concedeu a ele o perdão, o STF veio e cortou, tesourou, exatamente, revogou na canetada, ilegalmente, o perdão concedido pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas vejam só que interessante, no nosso país nós não podemos ter opiniões que contrariem a cabeça do Alexandre de Moraes, mas no nosso país nós podemos ter pessoas criminosas que dão entrevistas para redes grandes de comunicação. Quando o casal Nardoni fez lá o que fez, eles deram entrevista, Suzane von Richthofen deu entrevista. Por que essas pessoas que de fato são criminosas podem falar, não têm
a sua liberdade de expressão cerceada dentro do país. Que é um exemplo. O Alexandre de Moraes dá entrevista. Dá entrevista pra Globo, fez documentário, não é só entrevista, tá? Fez um produto para ser vendido. É? É um documentário, ora Ele bolas. fez um documentário? Então, ele participa de um documentário sobre Mentira. democracia. Olha só que coisa, lá na Globo. Então vejam só vocês, ele pode falar, todo mundo pode falar. Por que o Isso Daniel aí não tá Silveira... no canal adulto, não? Você confundiu? Você falou em canal adulto, outra coisa que é interessante falar, que canal adulto aqui no Brasil, dos Estados Unidos, não tem essa pressão do STF em cima, né? Mas o Twitter tem. Mas o ponto é, o Daniel Silveira já está doente. A minha pergunta é, vamos esperar ele ser o próximo Clezão? Porque a gente não sabe, né? A pessoa sofrendo pressão lá dentro, a gente não sabe qual é o estado da saúde mental dela. E A ele gente não tá vai nem aí. esperar ser o próximo Clezão? Pelo que É isso? consta, é cálculo renal. Alguém sabe, para todas as pessoas que já tiveram crise de cálculo renal, eu já tive, claro, estou sempre doente. Claro, não esperava menos do senhor. Eu não posso Boa, fracassar boa, logo nisso. Cara, eu vou dizer o seguinte, é insuportável a dor. O que associam que talvez apenas a dor do parto seja superior à dor do cálculo renal. Porque não tem como. Agora imagina um indivíduo que está com cálculo renal, está jogado num determinado ambiente e não pode receber o tratamento adequado, porque o tratamento tem que ter autorização para que possa alguém medicá-lo. Uma já não ficou com metástase no câncer da tireoide, o Clezão Exato. morreu. Eles não estão nem aí. Olha, nem aí. O Barroso assustador. preocupado com os direitos humanos na China que não Baloso. tem Twitter. O Baloso. É que é a mistura da balinha com o Foi Barroso. o Barroso e mais alguns outros ministros que estavam preocupados com a questão do chinês, que não poderia ser extraditado, porque lá eles podem não respeitar os direitos humanos. Esses caras estão brincando comigo. Isso é uma chacota. Exatamente. É o sujo falando do roto, né, Marcelo Bella? O sujo fala, vamos tomar uma água, olha que delícia esse copo sujo e tal. Que nojo esse copo. Vocês notem que eu estou sem caneca aqui. Não, alguém cuspiu nesse copo, não é possível. Porque esse copo é do Velho Oeste, essa água pode estar mais de 100 anos. Aí. Alguns casos de cálculo renal, Suco de dengue. quando o cálculo ele não consegue ser expelido pelo organismo, ele fica dentro do rim e o rim morre. E depois ele mata o dono do rim. Não é? Agora eu quero dizer, quem vai ser o responsável se Daniel Silveira morrer na cadeia? Ninguém. São 513 deputados que foram eleitos pelo senhor e pela senhora, que foram prevaricadores. Foram coniventes com a prisão dele. Eles têm a prerrogativa, o deputado, de não ser questionado por nenhuma palavra ou ato referente enquanto eles estão no mandato. Crime de opinião. Não concordo com os xingamentos e as colocações que o deputado Daniel Silveira, na época, fez. Bem colocado. Agora, não importa, quem faz o regimento interno é a Câmara. Então, existem mais de 500 covardes aí dentro. E sabe por que vocês estão quietos? Porque não é com vocês. Não é com a mãe deles. É com um colega de vocês. Então agora é o momento de vocês se levantarem a favor de um colega, antes que chegue em vocês esse tipo de coisa que está acontecendo contra um deputado federal. Vale lembrar, não é a própria Constituição. Né? Ele não poderia, ele pode falar besteira que você pode não concordar, pode ter sido horroroso o que ele falou, mas é uma garantia constitucional ao parlamentar, que já morreu no Brasil também, já morreu.